Caríssimos amigos, diletos irmãos, queridos ouvintes, o meu cordial, fraterno e afetuoso boa noite na gloriosa paz de nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me apraz, neste momento, mais uma vez, estar tendo contato convosco para gravar mais um vídeo da porção gloriosa da inerrante, infalível, inigualável e majestosa palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje, com um tema sugestivo e bastante substancial para as nossas vidas. O Evangelho da Cruz e a Teologia da Prosperidade. Espero que o meu dileto ouvinte goste e dê um like e, obviamente, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E você dando like, claro que sempre que pintar um vídeo novo, o sininho vai tocar para você. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos pandêmicos, etc, etc, etc. E se divulgam muito por aí a teologia da prosperidade. Mas, graças a Deus, que o Evangelho da Cruz supera. Gálatas capítulo 6, versículo 17. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Gálatas, assim está escrito, no versículo 17 do capítulo 6. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E 2 Coríntios 4 e 9, Paulo continua falando, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Queridos, muitos estão buscando facilidade. Nós estamos vendo a chamada teologia da prosperidade sendo propagada hoje no Brasil por alguns segmentos evangélicos. Tenho enfatizado que seguir a Jesus é automaticamente candidatar-se a uma vida de ostentações, sucesso financeiro, de projeção social e quase imunidade a qualquer tipo de sofrimento. Na verdade, até mais do que isto. Segundo tal proposta, todo cristão tem o direito de reivindicar e até exigir de Deus a satisfação de seus desejos pessoais. Esta mensagem pode ser resumida nas seguintes palavras: a teologia da prosperidade está trazendo o celeste porvir para o terrestre presente, para comermos a melhor comida, para vestirmos as melhores roupas, para dirigirmos os melhores carros, para termos o melhor de todas as coisas, para adquirirmos muitas riquezas, para não adoecermos nunca, para não sofrermos qualquer acidente, para morrermos entre 70 e 80 anos ou mais, para experimentarmos uma morte suave. Basta crermos no coração e decretarmos em voz alta a posse de tudo isso. Basta usar o nome de Jesus com a mesma liberdade com que usamos o nosso talão de cheques ou nossos cartões de crédito. Eu entendo ser isso uma barbaridade. As pessoas estão querendo angariar e usufruir lucros pecuniários, se locupletarem com o Evangelho. Tais aspectos suscitam uma inevitável questão. Que lugar existe para a mensagem da cruz neste modelo de cristianismo? Ou ainda, diante dos relatos que serão apresentados a seguir, se poderia perguntar: será que estes mártires do cristianismo primitivo, caso vivessem em nossos dias, seriam aceitos como membros dessas igrejas que abraçaram o ensinamento deste modelo de teologia? Deixemos então que os próprios relatos da história nos falem. No princípio do século de sua existência, a igreja neotestamentária se encontrava instalada nas dimensões do Império Romano, devido à profissão de fé que os cristãos faziam em Jesus Cristo.
e as reivindicações do evangelho libertador por eles pregado. Aquele mundo fundado num sistema de abuso de poder e opressão, os conflitos com o império foram inevitáveis. O primeiro imperador a iniciar uma ostensiva perseguição ao cristianismo foi Nero, nos anos 54 a 68, após o incêndio na cidade de Roma no ano 64, após 14 anos de perseguições, a mando do próprio imperador. Quando 10 dos 14 bairros foram destruídos, os cristãos passaram a ser acusados como culpados por tal episódio, sofrendo por isso atroz perseguição. Tácito, historiador antigo, escreve as atitudes tomadas, além de matá-los, os cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestia-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhe fogo ao cair da noite para que iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exposição macabra, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem. Olha que barbaridade, que coisa terrível, tremenda. Dados históricos, informações preservadas pela tradição antiga referentes ao que ocorrera com os apóstolos e outros importantes líderes do cristianismo em seus primórdios, também nos ajudam a entender que o compromisso com o caminho da cruz foi levado até as últimas consequências. Muitos foram submetidos ao martírio por causa do Evangelho de Cristo. Vejamos primeiramente alguns exemplos envolvendo aqueles que fizeram parte dos 12 discípulos chamados por Jesus. Em Marcos 3, versículos 13 a 19, enfatiza isto. André, após a morte e ressurreição de Jesus, foi pregar o evangelho na região do Mar Negro, hoje parte da Rússia. Depois, segundo a tradição, pregou na Grécia, em Acaia, onde foi martirizado numa cruz em forma de X. Daí esse instrumento de tortura ter ficado conhecido como a Cruz de Santo André. Bartolomeu pregou inicialmente na Arábia, e depois Etiópia, e por fim, ao lado de Tomé, atuou como missionário na Índia, onde foi martirizado. Filipe atribui-se a este apóstolo a fundação da igreja de Bizâncio, cidade mais tarde conhecida como Constantinopla. Posteriormente, pregou o evangelho na Ásia Menor, na região de Hierápolis, onde convertera-se a mulher de um cônsul romano pela sua pregação. O cônsul, então furioso por este episódio, mandou prender a Filipe e matá-lo de forma cruel, para julgar para o lugar de Judas Iscariotes, que suicidou-se. A igreja primitiva escolheu Matias como seu substituto. No livro de Atos, capítulo 1, versículos 21 a 26. Segundo a tradição, Matias se tornou missionário na Síria, onde acabou sendo queimado numa fogueira por causa do evangelho. Judas Tadeu, segundo a tradição, pregou na Pérsia, onde também foi martirizado. Mateus desenvolveu grande parte do seu ministério pastoreando a igreja de Antioquia, onde também escreveu o seu evangelho. Dirigiu-se posteriormente para a Etiópia, onde veio a ser martirizado por causa da pregação. Pedro, depois de exercer importante liderança na igreja de Jerusalém, este apóstolo transferiu-se para a cidade de Roma, capital do império. No ano 67, durante perseguição imposta por Nero, Pedro foi preso e condenado a morrer crucificado. Relatos do segundo século afirmam que o apóstolo, antes de sua execução, disse que não era digno de morrer como morrera Jesus, o seu Senhor, e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, e assim morreu. Que fé preciosa, que confiança maravilhosa, que resignação teve o nosso irmão Pedro. Paulo, considerado um apóstolo nascido fora de tempo,
1 Coríntios 15:8, torna-se o grande líder da igreja entre os gentios e propagador da mensagem da cruz, como diz em 1 Coríntios 1:18 a 23, dizendo que a mensagem é loucura para os que perecem, mas para os que creem, para os que se salva, é salvação maravilhosa. Uma carta de Clemente de Roma, no 2º século, testifica o que ocorrera com este apóstolo. Paulo esteve preso 7 vezes, foi chicoteado e apedrejado. Pregou tanto no Oriente quanto no Ocidente, deixando atrás de si a gloriosa fama de sua fé, e assim tendo ensinado justiça ao mundo inteiro e tendo para esse fim viajado até os mais longínquos confins do Ocidente, sofreu por fim o martírio por ordens dos governadores e partiu deste mundo para ir ocupar o santo lugar. No ano 67, quando da perseguição movida por Nero, Paulo foi preso e levado a Roma, onde receberam o martírio. Pelo fato de possuir cidadania romana, este apóstolo não poderia ser crucificado, algo por demais humilhante para o cidadão romano, e por isso deram-lhe como sentença a decapitação, morte instantânea. A tradição conservou de forma reverente o lugar da execução deste apóstolo. Juntamente com Pedro, desde a mais alta antiguidade, a Igreja Romana celebrou juntos os martírios de Pedro e de Paulo no dia 29 de junho. Simão Zelote desenvolveu seu ministério de evangelização na Pérsia, onde o culto ao deus Mitras, deus do sol, o Deus Sol, estava extremamente desenvolvido. Devido a conflitos com seguidores de Mitras, acabou sendo morto por se negar a oferecer sacrifício a esta divindade. Tiago, filho de Alfeu, pregou o evangelho na Síria. Segundo o historiador antigo Flávio Joséfo, foi linchado e apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, segundo tradições antigas citadas por Justo Gonzalez, este apóstolo desenvolveu um trabalho missionário na Espanha, pregando na região da Galácia e Saragossa. Seu êxito não foi notável, pois os naturais desses lugares se negaram a aceitar o evangelho. Ao regressar para Jerusalém, percorreu o caminho que deu origem ao lugar hoje conhecido como Caminho de Santiago de Compostela. Na Espanha, em Jerusalém, veio a ser preso, sendo a seguida decapitado por ordem de Herodes Agripa no ano 44. O livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2, retrata isto. Tomé, segundo a tradição, desenvolveu sua atividade missionária inicialmente na Índia. Dali dirigiu-se para o Egito, onde realizou importante trabalho entre os habitantes de língua cópta. Ministério este que deu origem à comunidade até hoje lá existente, a Igreja Cristã Cópta, como é conhecida. Está separada do catolicismo romano desde o IV século, tendo patriarcas em sua liderança. João, este é reconhecidamente pela tradição e pelos depoimentos do cristianismo antigo, o último apóstolo a morrer. Morreu na velhice, por volta do ano 100, na cidade de Éfeso, onde morava com sua família. Este apóstolo desenvolveu o seu ministério na Ásia Menor, onde foi preso nos anos 90, na época da intensa perseguição imposta pelo imperador Domiciano ao cristianismo, quando acabou deportado à ilha de Patmos, no Mar Egeu, vindo a receber ali a revelação do Apocalipse por volta do ano 96. Sendo solto posteriormente, permaneceu em Éfeso, ensinando até o final de sua vida. Além dos apóstolos, meus queridos, outros importantes líderes do cristianismo primitivo também deram a sua vida pela causa do evangelho.
É o caso, por exemplo, de Tiago, irmão do Senhor, que exerceu importante liderança na igreja de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo, que escreveu o sítio desta cidade pelo exército do general Tito nos anos 70, atribui a destruição de Jerusalém a um juízo de Deus sobre os judeus pelo fato de terem assassinado a Tiago, o justo. Também o historiador da igreja Eusébio cita um escritor do segundo século chamado Egésipo, que descreve a morte de Tiago. Afirma este autor que tinha se levantado um conflito entre os judeus convertidos e os descrentes a respeito de Jesus, ser ou não o Messias. Pediram a Tiago que resolvesse a questão. Os escribas e fariseus, diz Egésio, colocaram Tiago de um lado do templo e exclamaram, dirigindo-se a ele: visto que o povo é levado em erro a seguir a Jesus, que foi crucificado, declara-nos qual é a porta pela qual se chega a Jesus, o crucificado. Ao que ele respondeu em alta voz: o Filho do Homem está agora sentado nos céus, à mão direita do grande poder, e está para vir nas nuvens do céu. E como muitos se gloriaram no testemunho de Tiago, estes mesmos sacerdotes e fariseus tomaram a decisão de levá-lo à parte alta do templo e de lá o lançarem abaixo, passando em seguida a apedrejá-lo, visto não ter morrido logo que caiu do chão, enquanto ajoelhando-se pedia o perdão de Deus aos seus agressores. Deste modo, ele sofreu o martírio. Também Timóteo, discípulo de Paulo, segundo o testemunho de Nicéfero, no segundo século, foi martirizado durante o reinado de Domiciano, no ano 96, ano Dominici, ou antes de Cristo. Em Éfeso, cidade onde morava quando o apóstolo lhes escreveu as duas cartas. No ano Dominici, em Éfeso, cidade onde morava quando o apóstolo lhe escreveu as duas cartas. Até o terceiro século da era cristã, a cruz realmente pautou a situação ou atuação da igreja. E é prova evidente disto o fato de tal período de ter ficado conhecido como a Era dos Mártires. O historiador Justo Gonzalez descreve com precisão ainda outros fatos desse período, por exemplo, o testemunho de fé demonstrando por Inácio de Antioquia. Inácio demonstrou isto com muita veracidade. Discípulo do apóstolo João, viveu no período de 60 a 117 anos depois de Cristo. Tornou-se célebre pela fidelidade a Cristo em meio às perseguições que sofrera e às cadeias que enfrentou devido à fé que professava. Sendo levado a Roma, em algumas paradas obrigatórias, não se esquecia de escrever às igrejas que o recebiam ou lhe enviavam saudações. Pelo testemunho vivo de Jesus Cristo, Inácio está disposto a enfrentar a morte e, a caminho do martírio, proferiu as seguintes palavras que ficaram célebres: não quero apenas ser chamado de cristão, quero também me comportar como tal. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e seu sangue quero beber, que é bebida imperecível, porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo. Com ele ressuscitarei em liberdade, aleluia. Seu trigo de Deus, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, mas que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Não há diferente o exemplo de fé de Policarpo, de Esmirna, o qual, diante da insistência das autoridades para que jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo,
recebendo em troca disto a liberdade. E respondeu: vivi 86 anos servindo-lhe, e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei, aleluia, que me salvou, glória a Deus? Estando atado, já em meio à fogueira, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta, aleluia. Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Glória a Deus. As experiências de Inácio e Policarpo retrata bem a disposição dos cristãos de tal período em dar testemunho de sua fé e obediência a Jesus Cristo até as últimas consequências. Para a igreja deste período, a ressurreição foi, sem dúvida, o impulso maior, a perseverança e a fidelidade ao caminho da cruz. Ao falar sobre martírios de cristãos, o teólogo John G. Marnat afirmam que é Cristo que sofre através dos seus discípulos mártires, pois na paixão apostólica pelo Evangelho e pela nova criação está presente o próprio Cristo. Por isso, os sofrimentos apostólicos, como perseguição, prisão, pobreza e fome, são também sofrimentos de Cristo e, como tais, dores de parto na nova criação. Paulo diz em 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nestes sofrimentos do caminho da cruz, o mundo presente perece e nasce o mundo de Deus, aleluia, nasce o mundo espiritual. Em nossos dias, a palavra da cruz parece continuar sendo loucura, como diz em 1 Coríntios 18, para alguns segmentos cristãos, mas certamente a cruz, por mais paradoxal e possa parecer, continuará carregando em seu significado o mistério e o segredo da vida. Se alguém quer vir a mim, pois me negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Oh, aleluia! O que é, meu amigo ouvinte? O que é, meu caríssimo irmão? Negar a si mesmo é negar as paixões e ilusões da vida, é negar a arrogância, é negar a prostituição, é negar a vida degenerada, é negar, meus irmãos, a vaidade, é negar a idolatria e tudo aquilo que nos separe da cruz de Cristo. Portanto, nesta noite memorável do dia 26 de julho de 2020, eu te concito, eu te convoco, eu te conclamo para que você abandone as misérias do mundo, se porventura estiver no seu coração, e volte a sua mente, e volte a sua alma, o seu sentimento para Deus, para os céus, para o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para o sacrifício expiatório que o Senhor verteu até a última gota de sangue para perdoar os nossos pecados, para remir as nossas almas, para nos resgatar do pecado neste mundo cruel e nojento e nos preparar para ir aos céus, aos seus encontros, um dia e uma vez que já se avizinha esta vinda gloriosa. Nós, os ministros do Evangelho, chamados por Jesus, não nos cansemos em abominar a teologia da prosperidade e a enfatizar, dar ênfase, valorizar o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz que transforma, que redime, ainda com sofrimento, mas o Senhor não nos abandona. Ele disse: eis que eu estarei
convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus! Oremos agora, meus queridos, e agradeçamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e, por conseguinte, continuará fazendo. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, majestoso Senhor e Salvador das nossas almas, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, por todas as tuas benesses. Bem verdade que não tendo mérito, nem merecendo, somos conscientes, mas o Senhor tem sido magnânimo, bondoso, as multidões das suas misericórdias têm nos alcançado, que possamos agora, Senhor, abominar o Evangelho, Senhor, a teologia da prosperidade, e nos voltemos para o Evangelho da cruz, aleluia, para sermos prósperos, para sermos abençoados. Abençoe o meu ouvinte agora, abençoe o meu familiar agora, abençoe o meu irmão agora, abençoe, Deus, aqueles que estão nos UTIs, nos hospitais, nos leitos de enfermidade, e providencia a cura, pois o Senhor tem poder para tal. Abençoe o nosso país, abençoe o presidente da República, seus ministros, governadores, ó Senhor, senadores, deputados federais e estaduais, também os prefeitos, também, Senhor, os vereadores, abençoe todos os poderes, Senhor, constituído, e como eu sempre gosto de orar e dizer ao Senhor, o Senhor conhece a sinceridade de cada coração, o Senhor conhece aqueles que estão trabalhando com o nosso ilustre presidente Jair Messias Bolsonaro, para extirpar a corrupção e a corrente do mal que se instalou no nosso país. Conhece os perseguidores e conhece os sinceros. Toma conta de todas as coisas. Vá quebrando todo o laço do inferno. Vá desestabilizando toda a estrutura do maligno. Vá caindo toda manha satânica e vá nos garantindo a vitória pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus Santo, nós oramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, e oferecemos o pleito da nossa alma e a nossa alegria, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Querido, querida, não deixe de deixar o like e observe bem se está inscrito para nos ajudar neste ministério, para nos ajudar nessa empreitada, neste mistério. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração do pastor José Fernandes Filho.